Boa noite a todos. Que sentimento de paz e também de alegria, de gratidão possa imperar nas nossas mentes e corações. É com grande alegria que a gente retorna com essa função, essa missão, nessa noite, da gente trazer reflexões acerca dos desafios da nossa vida e baseados na solução que nós temos e que abraçamos como caminho, como medicação, como nutrição também da nossa alma, o Evangelho de Jesus Cristo pelo prisma da doutrina espírita. Dentro do nosso entendimento, trazido pela revelação codificada por Kardec, a revelação dos Espíritos, o Espiritismo se constitui não apenas uma nova religião do ponto de vista movimento humano, material imperfeito, mas uma revelação da providência divina para a humanidade. Se é revelação divina, revela a lei, ou seja, descortina aspectos da lei, assim como acontece de nós sermos ainda estudantes muito precários ou iniciantes e, de repente, não que não exista matemática avançada, mas ela só será revelada para aqueles que chegarem e passarem pelos pré-requisitos do jardim de infância. Então a lei divina, na verdade, ela não se desenvolve. E com o tempo ela vai se desenvolvendo, aprimorando, e aí temos uma versão melhor para apresentar. Se fosse assim, Deus seria imperfeito, porque ele estaria toda hora se aperfeiçoando. E um dos pilares da nossa doutrina é não só a existência de Deus, como essa inteligência suprema, como essa causa anterior de todas as coisas. Tudo tem a origem divina, mas ele é muito mais do que só a inteligência, ele é o amor supremo, ele é a justiça suprema, ele é a perfeição. Então, se os seus atributos são de perfeição, a lei que ele criou e que rege o universo não é uma lei só para a Terra, é para toda a criação. Então, se é lei divina, não é que agora é eureka, né? Agora que a gente está vendo a lei divina melhor. Não, ela sempre existiu. Estávamos conversando ali no início, e Kardec, inclusive, no Evangelho segundo o Espiritismo, que é a referência do texto que nós vamos conversar sobre o egoísmo, a primeira coisa que Kardec fez, inaugurando este livro que trata do aspecto moral, ou seja, das diretrizes de caráter nosso, frente à vida, frente às pessoas, frente à vida de relação. Ele inicia com uma frase de Jesus, que a seu tempo, quando revela também mais pontos da doutrina, da lei de Deus, ele não veio dizer, olha, eu vim descumprir a lei. Não, a passagem é, eu não vim destruir a lei, e sim dar-lhe cumprimento. E a todo momento, se a gente vai estudar com mais profundidade o Evangelho do Cristo, ele não desfaz ou ele desmonta aquilo que está revelado na primeira revelação. O problema é que na primeira revelação com Moisés, e Kardec estuda isso no primeiro capítulo, a lei divina é misturada com leis civis, com leis que eram apropriadas à dureza e à dificuldade de reger as relações e a vida com os espíritos que estavam lá encarnados. Eu não falo nem aquele pessoal que eu não sei se eu estava lá, não posso nem falar, né? Ah, foram eles. Que nós temos aí outro pilar da doutrina, que é a multiplicidade das experiências, das existências, falando da reencarnação. Então, Jesus veio dar cumprimento. E a todo momento ele se referia a questões que estão nos mandamentos. Foram revelados, será que os 10 mandamentos caducaram, gente? Vamos pensar bem. Se a gente for ver lá os itens, não caducaram, não. Nós temos toda a liberdade de até nos afastarmos da lei divina e dizer assim, não vou honrar pai e mãe. Roubar depende do referencial, porque está lá, não roubar. Ah, não cometereis adultério. Adultério num sentido não só estrito na relação conjugal, mas adultério de adulterar, corromper. Ou seja, não cumprir a lei.
Não, isso é relativo. Então, a ética de conveniência nós respeitamos, mas não é dela que nós estamos falando. A ética que nós estamos falando é uma ética que faz alinhamento com o seu autor, que é Deus. Então, não, mas eu roubei por circunstâncias. Se na lei humana existem aquilo que são os agravantes e os atenuantes, será que a misericórdia divina está inseparável da justiça? Na justiça divina é mais perfeito. Então é claro que aquele que se desviou da lei, mas se desviou com menos consciência do que os outros, isso é levado em consideração não para a punição dele, mas para a intervenção divina ter um trabalho mais suave na sua correção. Isso são formas mais maduras de se interpretar a lei, mas a lei como se, que a lei de Deus é a lei natural de tudo, não alterou. Não é porque o homem descobriu como é que é o processo de rotação terrestre, ou que, na verdade, a Terra não é o centro nem do universo, nós já chegamos a pensar que a Terra era o centro de tudo. Não é porque eu ainda não tinha entendido que existia um movimento de translação, que é a Terra orbitando em torno do Sol, que é a estrela, que a lei natural, né? Não porque eu não entendi a gravidade, ela deixou de existir, porque ela sempre foi. Então, lei divina, gente, é a mesma coisa que lei natural. Então, se agora eu estou entendendo um pouco o mecanismo das relações, e entendendo de fato o que é egoísmo, não quer dizer que esse entendimento, ou a falta do cumprimento, né, de não agir conforme é a expressão denominada egoísmo, deixou de existir e ter suas consequências, que nos afetam. Existe um princípio jurídico, eu não sou da área, tá, gente? É porque a gente vai ouvindo, estudando, aprendendo. Mas não é que só pelo fato que você desconhece a lei, que ela não tem alcance sobre você. Tem até uma, para a gente aliviar, porque ninguém queira sair daqui triste, viu, gente? A doutrina espírita é de consolo, é de esperança. Nós vamos falar do mal, mas com objetivo, para ver se a gente o reconhece em nós. Para a gente ir tratando com carinho, né, com energia, não para exercer uma punição ou para nós nos fixarmos, como fizemos ao longo das religiões, que nós formatamos à nossa moda, incutirmos no coração e na cabeça das pessoas culpa, você é culpado, você é um pecador. Até hoje nós fazemos isso. Mesmo alguém dizendo, calma, não é assim. Aí você fala, não, eu não mereço nada, eu não valho nada. Olha, o fato de você reconhecer seus erros é uma coisa boa, mas depois ficar nessa autoflagelação emocional, quem te ama, deveríamos sermos os primeiros a nos amarmos, mas acima de tudo Deus é esse Pai, que diferentemente dos pais e mães da terra, ama sem perturbações. Porque Ele não quer o nosso sofrimento. Você acha que Deus criou o sofrimento? Ele não quer ver você procurando a infelicidade. Está lá na codificação, não é? A lei de Deus ou a lei divina, ela foi feita para a felicidade do homem. Ele só é infeliz quando dela se afasta. Gente, ninguém fique chateado comigo não, porque eu também estou necessitando das mesmas coisas. Mas uma coisa é a gente compreender como é que se faz, outra coisa é fazer. Outra coisa é compreender que o bem é o bem. Outra coisa é que quando acontecem algumas coisas, que a gente está tão acostumado a agir de um outro jeito, que o sangue ferve, né? Que a cabeça embaralha. Então qual é o movimento? É de nós superarmos as nossas más tendências. E dentro desse conceito, os dois piores, né, foi o resumo dos nossos vícios, das nossas paixões. Quais são os adversários da nossa felicidade? Por escolha própria nossa, que nos faz ter o afastamento da lei. Chama-se orgulho e egoísmo. Isso é coisa só da doutrina espírita. Tudo bem, ninguém é obrigado. Mas nós vamos refletir para ver se a gente sai daqui
entendendo quem são os nossos adversários, não é? Então tem aquela historinha do sujeito que sabe que está dirigindo, sabe que ali não deve fazer aquela conversão, que aquela conversão ela é proibida por lei de trânsito, e as leis de trânsito humanas não são perfeitas, mas são perfeitas para nós. Certo? Então, em tese, inclusive pelas orientações do Cristo, dai a César o que é de César. Vamos cumprir as ordenações humanas, mas vamos fazer o nosso esforço para cumprir as ordenações que deveriam ser as principais e a gente deixa de lado, que são as coisas de Deus. Quando apresentaram para Jesus, porque tudo era misturado, né? Desobediência civil, desobediência religiosa, era tudo a mesma coisa. E hoje a gente pode dizer, mas eu não tenho religião nenhuma, mas alguma conduta você tem para seguir do ponto de vista ético na sua vida. A ética de conveniência é moldada em outros princípios que muitos de nós esposamos. Aí ele vê, sabe que não é para fazer a conversão, e aí, estou com pressa. Na verdade, não sei vocês não ficaram chateados comigo. Preguiça, né? Tem um balãozinho tão seguro, você nem vai levar o carro que nem o Fred Flintstone, porque o Fred Flintstone é engraçado, né? Não era o carro que levava o Fred Flintstone, era o Fred Flintstone que levava o carro. Ou batatinha boa, né, das pernas, né? Força, né? Porque ele que tinha que pedalar aquele carro. Nós nem dirigimos aquele carro, é o carro que nos leva. Mas nós estamos sempre sem tempo. Aí a gente fala assim, todo mundo faz, tem gente que faz coisa pior. Vocês não fazem isso não, graças a Deus, estou falando só de mim. Aí a gente fala assim, vou fazer. E a gente quer fazer o mal bem feito, eu não sei se vocês conhecem isso, né? Já que é para fazer mal feito, faz direito o mal feito, né? Aí você olha para um lado, olha para o outro, e fala assim, vou fazer. Aí, não vou bater nem nada, aí faz a conversão. Na hora que você faz a conversão, já aconteceu isso com vocês? Olha que não é que tinha um policial, uma viatura daquele tamanho e você não viu? Hoje em dia a ética da conveniência está tão grave e ela tem essa origem nesse egoísmo que nós vamos falar, que eu olho e sabe por que eu fico com raiva? Eu não fico com raiva e com vergonha porque fiz o mal feito. Sabe por que eu fiquei com raiva? Que eu não vi o guarda, gente. Eu falei assim, eu vou trocar meu óculos, olha o tamanho dessa viatura, né? Aí você para e o sujeito vira para você, bonito, né? O senhor viu o que você fez? E a gente muito corajoso fala assim, não, o que eu fiz eu vi, eu não vi foi o senhor. Não é assim? A história, que é uma piada, né? Infelizmente eu tenho que admitir para vocês que eu já fiz a conversão, só que não teve o guarda e eu saí feliz, cumpridor da lei. E pode ser que naquele mesmo dia eu tenha falado mal do governo, pode ser que naquele mesmo dia eu tenha falado mal das pessoas que são corruptas. E a gente acha que corrupção é só aquele que aparece num escândalo grande, onde ele movimentou indebitamente quantias do erário público, quando ele não respeitou princípios da legislação pública, o que seja. Aí a gente acha que corrupção é aquilo que está lá longe, daquele que movimenta algo que você não movimenta. E o que é corrupção para a gente? Corrupção é adultério. Corrupção é deliberadamente descumprir a lei. Mas qual lei? A lei humana, a legislação nossa. Você vai pagar de santinho agora, Maurício? Quem é que de nós às vezes não foi preciso que, se a gente for seguir todas essas leis, a gente não consegue viver? Eu entendo. Tem leis humanas que são realmente, que vão caducando e vão, em vez de nos ajudar, vai prejudicando a sociedade. Mas existe uma coisa muito acima, porque quando a gente identifica isso, o nosso movimento seria dentro de um movimento ordeiro e não um movimento, né, a par da lei, era a gente cumprir todos os protocolos que fomos nós que inventamos. Se a sociedade avança, legitimamente vamos lutar não contra pessoas, mas se nós compreendemos, pelo menos aquele grupo de pessoas, que aquelas ideias elas precisam ser reformuladas para um bem maior, por que nós não usamos as armas do bem? Porque em prol de algo que é bom, quantos de nós têm feito o quê?
Ah, mas a minha ideia política é muito melhor. Mas aquele cabeça dura do meu pai e da minha mãe, da minha tia, são os ignorantes. Odeio quando eles defendem tal candidato. Aí vocês viram que, por muito termos razão, a gente usa o instrumento da maldade. Aí a gente cancela, que esse é o termo de hoje em dia, cancela os parentes. E aí a questão não é ter vergonha ou não de fazer isso. A pergunta, que ninguém precisa responder, porque eu também não sou perfeito, teu coração está feliz com esse negócio? Ah, mas eu tenho razão. Não, ninguém está perguntando se você tem ou não tem razão. Jesus tinha razão. E o que fizemos com ele? E como é que ele reagiu? Ele podia ter ficado bravo, vocês não acham? Vocês estão doidos? Eu estou amando vocês. Vocês estão querendo me colocar, me humilhar? Estão me chamando disso, daquilo? Desde que Jesus abriu a boca para falar de amor, ele nos incomodou. Porque o amor que Jesus prega vai, né, não é vai ao encontro, vai de encontro mesmo, é para bater. Vai contrário. Sabe o quê? É um negócio chamado egoísmo. E aí, eu não vou brincar com isso, não, vocês vão ficar chateados comigo. Mas outra palestra que eu fiz sobre isso, eu perguntei assim, eu vou perguntar e ninguém responde, só pensa. Tem alguém aqui que acha que não é egoísta? Vocês não vão ficar chateados comigo, não, né, gente? Por favor, com carinho que eu estou falando. Né? Eu estou mais alto aqui, mas deixa eu começar por mim. Eu sou. E não estou falando isso com orgulho, não. Me orgulhar de ser egoísta. Mas ser egoísta, por base, por essência, é admitir que, se eu estou encarnado neste planeta, pelo que nós já estudamos, pela observação dos fatos, é óbvio que o egoísmo ainda faz parte das minhas ações. Eu ainda me movimento e ainda trabalho as minhas emoções, os meus sentimentos, em função de um excesso, um apego ao bem próprio. Gostaram dessa definição? Não é minha, é de Emmanuel. O egoísmo é um apego ao bem próprio. Apego chama-se excesso. Olha, eu adoro o livro Bilhetes Fraternais. Se eu falar assim, eu sou tão apegado a esse livro, poeticamente dá para falar isso. Mas quando é apego de verdade, alguém está muito precisado, está sem consolo, quando o nosso coração está menos voltado para atendimento do ego, o meu livro, as minhas coisas, meus conjuntos de xícaras, o meu carro, a minha mulher é ótima. Isso é uma ilusão, viu, meninos? Tem me ouvindo aí? Vocês podem estar casados há 50 anos, não é sua, não. Não fiquem bravos comigo, vai ter que devolver. Né? Se não na desencarnação, né? A gente fala até que a morte, nós podemos estar relacionados. Mas quando eu cultuo uma relação de apego, eu posso chamar isso de amor, mas esse amor está doente. Porque o apego, na minha relação conjugal, ela me traz transtornos que, vocês sabem, precisa falar aqui, porque senão não vai dar tempo de falar sobre tudo. Porque o apego é o seguinte, o apego diz de uma insegurança íntima minha. Porque o egoísmo trata de preencher algo que eu deveria estar preenchendo com o alto amor. De viver mais leve, sem o medo de perder as coisas que não são minhas, eu as possuo temporariamente. Se felicidade fosse ter, por exemplo, eu posso ficar muito contente quando eu chego aqui e a prima fala assim, primo, você não sabe, nós fizemos, né, foi um evento nacional, não sei o que lá, sabe que você ganhou na rifa, nunca teve um negócio desse, né, mas eu vou inventar aqui. Ganhou um carro, veja só. Como é que eu saio daqui infeliz? Mas eu acho que a palavra feliz não é bem apropriada. Se eu ganho um carro, ou mesmo que eu conquiste, que eu trabalhei, a minha felicidade, gente, é claro que eu gosto de um carrinho novo, vocês gostam? Eu gosto. Mas uma coisa é depositar o teu bem próprio, que é muito mais do que a sensação momentânea. Ah, eu gosto de sexo. Que bom, meu irmão. Então significa que você está normal. Porque não gostar de sexo, principalmente dependendo da faixa etária, é um problema, é uma dificuldade.
Você precisa administrar para que você não se perturbe com isso. Agora, gostar não significa ter apego, excesso com isso. Se eu não tiver da forma que eu tenho, ou da forma que vai sendo cada vez mais, que nem vício, né? Mais adulterada, mais esquisita. Eu estou feliz, é como uma droga. Por isso que a gente diz que droga é bom. Porque se ela fosse ruim, as pessoas não... Né? Por que ela vicia? Tem outros componentes. Mas claro que ela te leva para um lugar, diante das dores da vida, de anestesiamento. Como a droga lícita, que é o álcool, faz com a gente. Como tantas outras coisas que nós optamos como fugas psicológicas para fugir das dores da alma, das decepções que nós temos em função de eleger o ter as coisas, só a expressão da vida material, como componentes para garantir a minha felicidade. Então, aí vem o primeiro lembrete baseado no Cristo e recuperado pela doutrina espírita. Felicidade? Bem-aventurados quem são? Felizes quem são? Lembra das bem-aventuranças? Eu não vi uma bem-aventurança dizendo assim, bem-aventurados são aqueles que têm muito. São aqueles que conseguem assabarcar uma grana muito grande. Jesus não condenou a riqueza. Mas você possui as coisas? Ou as coisas lhe possuem em termos de alma? Porque se a minha felicidade depende do excesso de sexo, e se a minha companheira digna não me oferece do jeito que eu quero, a hora que eu quero e na quantidade que eu quero, então eu a amo? Ou eu amo a utilidade daquele corpo que alguma hora eu vou, como tudo, vou enjoar. Por isso que os casamentos, ou as uniões, que são obtidas apenas pelo interesse sexual, gente, não vai durar. Então, hoje em dia, fora da religião, a gente está vendo gente contando coisas como se fosse novidade, coisas que o Cristo já disse. Em admirar o seu parceiro, alimentar a relação com coisas boas. Né? É um exercício difícil. Fazer o bem exige sacrifício mesmo, esforço, para que a gente supere uma tendência negativa que nós construímos e chamamos de egoísmo, porque foi escolha nossa. E às vezes não é fácil. Qual é o seu calcanhar de Aquiles, né? Um é a sexualidade que não consegue manter no patamar que lhe dê a sobriedade. Você é dominado por essa sede que não passa nunca. O álcool, outras drogas, é aquilo que o ser humano, e aí vai piorando em função da vida com seus desafios, aí fragiliza emocionalmente, não tem estoque que vai. E a pessoa sente que está fazendo errado, sente que está indo para o buraco, mas começa a se sentir sem forças. Porque o ego está tão adoecido que aquela sua paixão se transforma em doença da alma mesmo. Atinge o corpo. Então, o que a gente pode falar desse egoísmo? Esse excesso? É a gente começar a viver uma vida pelo menos mais consciente. Eu estou falando com vocês aqui, e vocês não reparam não, mas é assim mesmo. De repente eu estou passando o olho, eu estou falando, e parece que tem outra pessoa na minha cabeça dizendo assim, né? Nossa, a prima de verde veio legal hoje aqui, né? Não é assim que a gente faz? Não faz assim não, prima? Né? Vocês não olham? Tem sim. De repente acontece uma coisa engraçada, você está falando aqui, está vendo. Nossa, né? Que engraçado. E você pensa ao mesmo tempo naquilo e está falando. A nossa mente, o espírito que nós somos, mesmo encarnados, faz esses prodígios. E existe esse eu que te observa, e que te fala e que te aponta, não articuladamente, mas às vezes em sentimento. Eu estou aqui falando sobre egoísmo, falando sobre temos esperança, e de repente o palestrante veio aqui num dia e está fazendo um esforço porque o dia dele foi terrível. E de repente, se ele fosse falar da emoção que ele está sentindo, e dessa imagem só aquilo que está no automático, que é a tendência, por conta dos nossos mau hábitos, ele ia falar assim, ser caridoso é o caminho para não sermos egoístas, mas que se dane, porque hoje eu queria era estrangular um de tanta raiva, porque me tirou isso ou porque me tirou aquilo. Se a minha felicidade está na roupa que eu visto, naquela coleção que eu
tenho. Não tem um pessoal com apego assim, que muda a pessoa que vai ajudar na limpeza, e você fica assim, aqui você não mexe. Mas tá tendo teia de aranha, mas aqui só eu. Sua coleçãozinha de carro, sei lá o que é. Se a tua felicidade depende disso, ela é muito precária. Porque a moça da limpeza pode ter chegado mais cedo, você não viu, e ela sem querer derrubou tudo. Acabou, quebrou. Se a tua felicidade depende do carro, pode ser que no dia seguinte que você tirou ela da concessionária, ou um pouquinho mais tempo, né, para você curtir, você não pagou nem o final do financiamento, roubaram ele. E não tinha seguro. Ah, mas não era nem um carro, era um carro clássico, antigo. Não tem, o seguro não tem como pagar o que eu perdi. Então a nossa felicidade ela é muito, muito frágil. Porque nós estamos falando, afinal de contas, para que ninguém ache que isto é exagero, o que é permanente nas nossas vidas e o que é impermanente. Entenderam? O que é que fica para sempre? Então, não quer dizer que eu não queira uma roupa bacana, que eu não queira de vez em quando trocar meu guarda-roupa, que não seja legítimo, às vezes até trocar por uma casa melhor, um apartamento melhor. Tá tudo certo, gente. Tá tudo certo. Agora, é isso que te mobiliza? É isso que dá a razão de você viver? Ah, mas é claro que é salutar, normal. Quando eu perco coisas, eu fico triste. Ok. Agora, a pergunta é só triste que a gente fica? Isso não é para que a gente se sinta mal. É para que a gente usufrua, porque esse é o objetivo da vida material. Mas se alguém falar assim, semana que vem você está indo. Para onde? Você vai deixar essa vida. Ah, mas não é possível. Eu ainda nem comprei a casa de praia. Tem mais umas 4, 5 viagens com a minha esposa para o exterior. Eu não vou fazer. Não, mas eu tenho que dar um apartamento para cada filho meu. Aí começa a entrar em pane. Não precisa alguém dizer que você vai, basta você ficar doente. A gente não pensa nisso? E na prática a gente deveria pensar assim: eita, o que era mais importante fazer na vida até agora, e eu estou saindo dela, quem sabe, e não fiz. Aí você pensa, mas como é que eu vou saber disso? Sabe essa vozinha que eu falei aqui da palestra, né? Mas essa vozinha chama-se consciência. E todo mundo ouve cada um de vocês do jeito que vocês ouvem. E vocês podem estar saindo de uma, como diz os jovens, de uma treta grande, né? E alguém pergunta, e como é que você, o que você acha disso tudo? Eu estou certo. Eu estou com a razão. Aí façam a pergunta, essa é destruidora. Você está se sentindo bem com isso? Vocês entendem? Você está feliz com isso? Ah, mas minha família está toda errada. Mas quem disse que você tem que ficar só com as pessoas que concordam com você? Quem disse que para a gente aprender a ser grande, do ponto de vista espiritual, moral, pleno, nós temos que ficar só com quem a gente concorda? Isso é um problema de narciso, tem a ver com egoísmo. Sabe por quê? O grave problema de Narciso não é só ele admirar a própria imagem. Não é só ele querer ver as coisas boas que ele tem. Até aí, legal, né? Me mostrar bonitinho para as pessoas, olhar no espelho e falar assim, coisa linda. Vocês não fazem isso, não? Eu faço, dá vontade de rir na hora, pronto. Já mudei meu humor. Gente, essa coisa ridícula também é boa. Se você faz com consciência, eu falo, vocês acabaram de rir, olha só que coisa gostosa, né? Diferente daquele cara que está falando isso, não tem nem noção do que está falando. Ele é um besta mesmo, ele se acha superior a todo mundo. Isso chama-se orgulho. É quando eu nasci e pensei, eu sou o centro do universo. Todo mundo é coadjuvante. E se eu sou melhor, eu não preciso nem dizer isso na cara porque vocês vão ficar chateados. Mas eu tenho tanta certeza que eu sou o melhor, que eu tenho que buscar só para mim o melhor, que eu até desfaço que se sobrar é para vocês. Entende? Se eu sou o melhor, primeiro tudo para mim. As coisas estão difíceis? Não importa.
É por isso que nós estamos falando, na verdade, não é só de egoísmo, nós estamos falando de amor, gente. Que esse amor nos liberta desse trem. O problema de Narciso, o problema é que todo mundo que não é ele é espelho. Entende? Muitos de nós não percebem, de forma inconsciente, que você não se relaciona com as pessoas. Você só se relaciona bem quando elas refletem o que você quer, o que você gosta. Foi diferente? Problema. E, em geral, do outro. Ah, mas tem um referencial. Sim, no teu coração. Se Jesus viesse amarmos-nos só para quem respondesse, ele não vinha. Porque nem com os 12 deu certo de primeira. Por quê? Porque os espíritos que vêm reencarnando na Terra, que somos nós, escolheu, sabe lá Deus quando, o projeto de se afastar das leis divinas. Mesmo com a consciência. Escolheram e trilhar o caminho do mal. O que é o caminho do mal? É tudo aquilo que é fora da lei divina. Tudo aquilo que não está na lei de Deus e você age fora, você gera o mal. Eis o mal na criação, simbolicamente lá na Gênese, pela desobediência, porque nós somos mais eu. E o grave problema não é você perder a personalidade, porque aqueles que ouvem nós falarmos do desinteresse pessoal, falarmos de esquecimento de si mesmo, nós somos interpretados ao pé da letra, porque palavras nós botamos os significados que a gente quer. Esquecimento de si mesmo não é anulação da sua personalidade. Não é anulação do seu eu divino, de quem você é. Esquecimento de si mesmo é começar a exercer uma vida em que para de ser aquele que corre para poder garantir por medo só o seu. Começa a experimentar a satisfação de servir, de compartilhar. Mas a gente tem noção disso? Tem. Muitas pessoas tentando aproveitar a própria família. Quantos me dizem assim? Vendo um filho, porque pela ordem, entre aspas, natural das coisas, a gente não quer ir no funeral do corpo do nosso filho. E quando a gente vai vendo que o filho está doente, que a gente levou no hospital, que o bichinho está frágil, e você não tem poder nenhum nas mãos, e os médicos chegam até a dizer, olha, tudo é possível, mas fizemos o que podíamos. E aí você olha, né? A gente olha para cima, né? Como se Deus estivesse embaixo ou em cima, mas tudo bem. E aí fala, troca comigo. Quando a gente ama de verdade, não é que a gente não tem valor à nossa vida, mas mediante o sofrimento daquele que você já sabe amar, você fala, troca, deixa eu assumir. Esse desprendimento desse exagero de querer tudo. Não, tá aqui, é o suco gostoso, bom, mas a jarra está cheia. Tem 15 pessoas na sala. Quando eu começo a amar, eu falo, amanhã eu faço um para mim, agora estou recebendo minhas visitas, não vou tomar suco. E vou dizer, não, eu já tomei. Porque a satisfação maior tem que ser em quê? Servir. A gente às vezes faz isso com a visita, mas não faz. Com aqueles que a gente diz que ama, que estão dentro do projeto família, para que a gente comece a diminuir os maiores males que têm fomentado todos os problemas do mundo. Todos. Apliquem essa regra para o casamento, para a relação pai e filho. Estou vendo famílias que estão aprendendo isso. Intervém, mas chega uma hora que fala assim, filho, aqui agora não dá, porque não é só pela idade que você já tem consciência, não. Já falei tudo que tinha, se eu pudesse segurar você para não deixar fazer isso. Mas sabe de uma coisa? Eu vou estar aqui. Eu não vou jogar praga. Eu penso, já que você me consultou e eu estou aqui, que isso vai trazer muito sofrimento, mas eu vou pedir a Deus sempre por você.
Sabe que pai é esse que você está reproduzindo? O pai da parábola dos 2 filhos. Um filho doido, parece doido, né? Ingrato. Chega para o pai em vida, quero toda a minha parte. Olha que egoísmo, né? Ele está dizendo em vida que ele não quer mais a tutela daquele pai. É essa parábola que Jesus, é aquele pai da parábola, gente, é Deus. Aí, esse pai é maluco, né? Porque eu não sei vocês, se um filho meu fala isso, meu filho meu não vai falar porque ele sabe qual é o patrimônio da família. Vai levar a dívida, filho, se quiser a tua parte. Mas vamos supor que a gente tem muito. E ele vem com essa história. Pai, que era a minha parte. Eu falei, o quê, seu sem noção? Você está doido? Já imaginou essas coisas acontecendo na família? Dá ruim, né? Mas aí o pai pensa, sabe uma coisa? Eu quero ver se rebentar. Vai se lascar e depois vai voltar aqui comendo na minha mão. Vocês não fariam isso? Graças a Deus não, mas eu que sou egoísta, muito ainda. Cada um tem que ter a avaliação do... A gente vai no médico, vai ver o índice do colesterol, ver a glicemia, ver não sei o quê. E o índice de egoísmo, a gente mede como? Mas a gente acha que isso é só brincadeira, porque a gente não olha pra gente. A gente não exerce o diálogo com essa vozinha que conversa com a gente. Se vocês acham que ela não existe, experimenta começar a conversar. Em silêncio, fecha a porta do banheiro, avisa os outros que se ouvir você falando sozinho, você está bem, que é para não internar. Articula ou fala em pensamento. Começa a conversar com você. O dia foi infernal, foi infernal. Ai, que vontade de matar meu patrão. Meu Deus, por que eu tenho esses pensamentos homicidas? Às vezes você tem. Não mata porque você já sabe que não pode matar. Tem conquistas ao longo de séculos que você já sabe que não dá. Ah, mas eu sinto a vontade. Essa vontade que a neurociência chama de a eclosão da emoção, ela dura menos de 1 segundo. E a própria neurociência diz que depois desse prazo, você só deixa esse negócio tomar conta de você se você quiser. Que você não pode impedir que a emoção apareça. Se você não for um psicopata. O psicopata tem um problema gravíssimo de rompimento da estrutura, né, espiritual, psíquica. Ele não sente. É um negócio esquisito, viu? Se você não tem isso, na linguagem da neurociência, gerencie as suas emoções. Hoje nós estamos vendo cursos para a gente aprender o autocontrole. Que é ética. Ética de Deus. É a moral divina. Eu estou sentindo raiva de matar. Você já não sabe que matar não é bom? Você sabe que matar não vai resolver o seu problema? Você sabe que se você matar de verdade ou for prejudicar os outros, isso pela lei natural, que é a lei divina, vai criar um problema com você de consciência? E todo crime fica ligado ao criminoso. Não é Deus que pune. Então, todo criminoso volta na cena do crime. Ou volta a conviver com aqueles que prejudicou, porque a consciência, quando... Porque a gente não é ruim o tempo inteiro, gente. A gente evolui. Então tem a bênção do esquecimento, você vai para a espiritualidade, você chora horrores, meu Deus, eu matei alguém, eu fiz isso. Você não é essencialmente ruim, Deus sabe disso. Mas tem um problema, você não consegue ficar tranquilo em paz, você tem essa dívida e você fala, como é que eu resolvo isso? Aí a lei divina fala assim, nós vamos dar um jeito. Isso aqui agora é metafórico, tá? Você vai voltar, vai virar um bebezinho, o seu perispírito vai diminuir, você vai adormecer, vai ser uma onda. Você vai curtir um período infantil e quem vai te receber como pai é aquele cabra que você matou. Sério, calma. Nós temos 30 anos para preparar vocês, para vocês fazerem as pazes por aqui, para pelo menos dar uma diluída nesse processo. E às vezes você volta. Gente, os inimigos estão pertinho. Essa é a providência divina. Ela não quer que vocês se matem de novo. É, que nem minha mãe fazia comigo e com minha irmã. A gente brigava. Eu já acho que eu contei isso aqui, né? Aí eu chegava e contava a minha versão e detonava minha irmã. Ela fez isso, ela, tá. Versão dela, vem. Não sei o que ele fez isso. Tá bom. Os dois abraçados no canto ali. Quanto tempo, mãe? Até um dá um sorrisinho, dá um beijinho, sincero.
sincero no outro. Gente. Aí é uma briga interna. O nosso ego dizendo assim, ela não vai. E minha irmã fazendo cosquinha em mim, abraçada. Já brincando comigo. E ela, quando fazia isso, eu turrava de raiva. Veinha do pescoço, vinha assim, aquele Mauricinho tão bonitinho. Leva para casa, pra vocês verem, quando era pequenininho. Hoje melhorou um pouquinho, mas é bom ter cuidado para conviver, que depois na convivência a gente bate a cabeça, normal. É essa beleza. Então a justiça divina te prepara, você reencarna. E você vai ver que logo no início, há pessoas que você tem uma relação mais tranquila. Outra você fala A, a pessoa vai falar B. Gente, eu amo tanto esse meu filho, mas às vezes dá vontade de dar tanta cara dele. É porque a gente não fala, né? Aí tudo é para dizer assim, meu filho, senta aqui. O negócio é o seguinte, nós estamos aqui para a gente se amar. E o papai ama de um jeito estranho você, porque às vezes tem vontade de dar umas bolachas, né, filho? Abra o teu coração com sinceridade, mas eu te amo. Eu sei que tem um propósito da gente estar junto. E eu não vou desistir de você. Essa sua ação, que aí você assume a dignidade de pai. Imagina para eu assumir a dignidade de pai, sabendo que sou eu o vilão dele. Vou facilitar e vou dizer sim para esse menino o tempo inteiro, com complexo de culpa. É por isso que a gente esquece para poder dar conta. Mas no coração, no sentimento, a gente sabe que tem alguma coisa ali. É para poder desistir? Porque hoje nós estamos vivendo essa falsa felicidade. Deu trabalho? Tá dando um pepininho aqui? Ih, joga fora. A sociedade líquida de Bauman. Tudo escorre pelas mãos. Nada tem firmeza. Nada tem constância. Nada pode durar. Deu problema? Se isola. É a felicidade líquida, instantânea, que nem miojo. Mais rápido que miojo, já inventaram coisa mais rápido. Tá meio desconfortável? Joga fora. Vamos tomar uns remédios? Enche a cara. É tão legal beber. Quando a gente fala que não bebe, o besta somos nós. E eu não dou sermão em ninguém que bebe. Problema dele. Porque se eu beber, eu sei o estrago que eu vou fazer. Porque beber socialmente, ok. Mas na hora que eu tenho minhas dores, se eu já tiver ali processo de fuga na mão, é ali que eu vou encharcar. Se eu tenho dinheiro, vamos esparecer? Vamos para o shopping? Não é só a mulher que faz isso, não. E compra. E aí a gente quer entender o que é vazio existencial. É isso. Porque no lugar que você tinha que preencher com amor, fazer bem a você, porque o amar a si mesmo não é egoísmo. Amar a si mesmo é não se permitir relação abusiva. É não se permitir, da sua parte, humilhar ou querer prejudicar quem quer que seja, mesmo que você tenha razão. É reeducar e se corrigir e não se permitir guardar veneno, que é a mágoa, ressentimento, tudo melindro. Perdão não é deixar as pessoas pisarem na nossa cabeça. Perdão é, eu não vou guardar raiva de quem quis me derrubar. Ele vai ter os compromissos dele com a consciência divina, com a lei divina. Eu não posso ir atrás de vingança, eu vou acabar com a minha vida. Poxa, mas mataram o meu filho. Ele era inocente. Você quer que eu ame o meu inimigo? A receita não é minha. A receita é de um cara que ensinou perdão, sabe como? Pregado na cruz. Ele não falou só que tinha que perdoar. Ele mostrou. E quando o terceiro dia apareceu, mostrando a vitória da vida espiritual, você acha que ele chegou para os discípulos e falou assim: Pedroca, 3 vezes, hein? Disse que estava junto comigo, me negou 3 vezes? Agora nós vamos acertar nossas contas. E aí, galerinha? Só João que ficou lá, escondido no manto de Maria? Vocês bateram com medo? Vocês acham que Jesus fez isso? Ele compreendeu a nossa fragilidade. E como um mestre amoroso, não disse que tinha sido certo, mas olhou para cada coração dizendo: você pode corrigir isso. É o seu tempo. Essa lição foi doída, porque Pedro, depois disso, nunca mais. Porque eles tiveram uma experiência real. Viveram
e viram o que é um coração seguir a lei de amor. Jesus ouvia aquelas absurdidades. Leiam o livro Boa Nova, que é lindo. E primeiro criava um clima de acolhimento entre os seus discípulos. Fala, abre o teu coração. Eu tenho medo, eu tenho raiva. Jesus, ok, vamos tentar fazer diferente. Hoje você chega para uma criança que está surtando de raiva que chegou do colégio. Aí você que chegou com seus problemas, começa a gritar com ela. Porque ninguém sabe do que eu passo. Olha a maturidade, o exercício, o esforço. Não é a perfeição. Aí você dá um tempinho, chama essa criança. Porque o problema não é de quantidade, é a qualidade que você tem com quem você ama. Tenta. Não fica superior, não. Olha para ela e fala. Fala para o papai, fala para a mamãe. O que aconteceu? Tá, agora vamos perguntar. E o que você está sentindo com isso? Eu estou com raiva. Ok, é legítimo, filho. Talvez eu também ficasse com muita raiva. Mas esse sentimento está te fazendo bem? Tem criança que você tem que começar a conversar, ela vai. Não. Então, vamos pensar sobre isso. Aí você começa a mostrar o lado bom. E vamos corrigir esse negócio? É algo que a criança pode fazer sozinha? Não, às vezes você tem que ir no colégio. Mas você vai para quê? Para desqualificar o professor? Para poder chamar o outro pai e falar assim, agora eu vou ver. Deixa ele vir, se ele falar feio, eu dou na cara dele. Tem pai que faz isso, para proteger o filho. É isso? Ou será que teu amiguinho não está expressando na violência algo que ele não tem, como tem aqui com o papai, alguém para ouvir ele? Ele fica com raiva, ele chuta. Tal. Pai, mas e agora? Não, então agora por enquanto você fica longe dele. Papai vai conversar. Mas a gente quer ensinar o quê? O imediatismo. Eu não tenho paciência para resolver essas coisas, não. Cadê a mulher? Eu ganho para isso, você tem que educar. Ou então agora a mulher também não tem tempo? Aí a gente faz o quê? Deixa na mão da empregada. Me perdoe, gente. O empregado pode ajudar. Mas quem é que tem a obrigação de amar? Porque a gente quer uma vida estável, a gente quer ver uma vida material boa, e nós trocamos e entendemos que isso é o princípio fundamental de nossas vidas. E aí, mesmo espíritas, quando a gente sabe que vai morrer, a gente enlouquece. Porque a nossa vida foi toda calcada só no esforço de construção do ter. E o ter é impermanente. Deixa eu dar uma notícia, baseada até na ciência. A Terra vai virar pó. Vai demorar um pouquinho, mas vai. Agora, o espírito que nós somos, essa experiência de agora, ela é única. Então parece que virou clichê falar amai-vos uns aos outros. Amar a Deus sobre todas as coisas. E sabe por que a gente alimenta egoísmo? Porque falta a minha relação com o divino. Porque a gente acha que é tolice. Na nossa solidão, a gente fala, poxa Deus, eu estou me sentindo assim, eu aprendi assim, mas eu estou precisando tanto. Aí chora, confessa com ele, mas a gente acha que tem que fazer prece só para os espíritos que estão aqui nos ajudando. A gente faz para Bezerra e ainda fala assim, manda um recado que Bezerra não vai ler. Será que o nosso coração, será que Deus, a gente não está mergulhado pelo seu fluido cósmico que comunica não só a sua providência, mas o seu amor profundo? Fale com Deus, ele não está numa periferia do universo porque não existe. Ele está no centro de tudo, porque nós estamos mergulhados nele, no Wi-Fi divino. Quem não conecta é porque está em modo avião. Mas como é que eu vou saber que ele fala? Fala ou não fala. Exprime, abre o teu sentimento. E depois espera. Espera como? Vai viver com mais doçura, com mais simplicidade. Começa como? Lava a louça quando ninguém te pediu. Seja gentil com os de casa, com os de fora. Você vai sentir o efeito imediato de conexão com o abraço divino
alentando, porque as ocorrências difíceis, deixa eu dar um spoiler, elas vão continuar, gente. É que nem escola que não tem prova e que não tem trabalho. Tem. Mas vamos nos abrir para o investimento. Para que o nosso ego, que fala, vamos acabar com o ego. Não, gente. Acabar com o egoísmo. Acabar com o ego é uma parcela da minha estrutura psíquica, né? Das minhas necessidades mais básicas. Não se acaba com o ego. Se reeduca. Ampara. Vamos trabalhar essas nossas tendências inferiores nessa metáfora bonita que é cuidar da minha criança, né? Minha criança interior, que são os sentimentos que ficaram todos traumatizados desde a infância, e quando ressurgem eu preciso acolhê-los dizendo, oh meu pai, eu gosto tanto de mim, eu gosto tanto da vida. Então, deixa eu entender esse meu medo exagerado. Vem cá, não precisa ser assim. O que eu estou sentindo tanto medo? Ah, mas eu posso desencarnar. Que bom. Desencarne bem, então. Que a morte não é. E a gente vai botando as coisas, ajustando o volume. Isso é a gerência das emoções. Trabalhando aquilo que depois da emoção vai virando sentimentos, para que os nossos estados de humor, como diz a ciência, não se transformem nas nossas crises de ansiedade, nas nossas síndromes de pânico, nas nossas fobias grandes, nos transtornos mentais que têm nos atingido de maneira muito profunda pela desconexão com o nosso eu divino, com a nossa transcendência, com a nossa espiritualidade. Se a doutrina espírita significa isso para a gente, vamos colocar ao pé da letra o oposto do egoísmo, que é o quê? Caridade. Com você. Se cuide. Cuide do seu corpo, mas cuide da sua alma. Ame. Não porque alguém vai retribuir. Azar de quem não quer retribuir. Eu sou feliz porque eu gosto. Eu sou feliz porque eu estou começando a amar até aquele que está virando a cara para mim. E eu digo, mas eu quero que ele fique bem. Eu consigo me emocionar quando ele fica bem. Eu não faço mais sorriso amarelo quando alguém cheio de felicidade vem falar sua conquista e eu fico morrendo de ciúmes e de inveja porque não aconteceu comigo. Um mundo novo se vai descortinar os nossos olhos dia a dia por imenso amor que Jesus, que Deus tem em nossas vidas. Fica aqui o nosso recadinho, nosso convite a essa esperança tão singela. São os pequeninos gestos sinceros de amor que constroem esse lugar consagrado. Eu posso afirmar para vocês já têm já experiências disso. Quando a gente faz isso, o mundo pode estar desabando, eu posso derramar as minhas lágrimas, mas eu vou dizer, estou bem, está tudo certo, temos problemas, mas a vida é tão boa, é tão bom poder estar aqui, é tão bom poder sentir o amor, é tão bom já não devolver com raiva, é tão bom já não agredir, é tão bom agir, construir, é tão bom silenciar, é tão bom não buscar a evidência o tempo inteiro. Eu me sinto feliz pelo fato de estar podendo ser útil. Os nossos prazeres vão ser redefinidos. E aí aquele vazio vai embora. Que Jesus nos abençoe, hoje, agora e sempre.